Olá, bem-vindos ao Direitos do Aposentado. E no ano passado, final do ano passado, um assunto ele surgiu na mídia, até porque estava também colocado no Congresso Nacional, que foram as bets, os jogos de azar, que hoje estão praticamente todos os sites da internet, com anúncios tentando mostrar o quanto é maravilhoso jogar e ganhar uma renda extra. No entanto, a situação não era bem essa. E um levantamento que o Banco Central fez em outubro do ano passado, em outubro do ano passado, indicou que o mercado de apostas movimentou em torno de 120 bilhões de reais somente no ano passado, algo em torno aí de 1% do produto interno bruto, o PIB brasileiro. E a FEComércio, ela indicou, nesse mesmo período, que cerca de 20% dos apostadores deixaram de pagar contas para poder jogar, 12% deixar de comprar alimentos e 44% afirmaram que perderam mais dinheiro do que ganharam, né, nessas bets. Até um percentual baixo, porque a gente sabe muito bem que esse tipo de site ele é feito para tirar dinheiro das pessoas. E um dado nesses dois levantamentos passou batido para a imprensa. O Banco Central ele indicou que as pessoas idosas, as pessoas acima de 60 anos, tiveram gastos mensais médios de R$ 3.000 com essas empresas de apostas. E é um problema que o Sindinap ele está bastante preocupado. E para falar um pouco sobre isso hoje, está com a gente a advogada especialista em direito digital, a Maria Eduarda Amaral. Bem-vinda, Maria Eduarda. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada pelo convite, Renê. Muito bom estar aqui, muito bom poder falar um pouco sobre isso, né? Principalmente porque a gente sabe que a partir de janeiro desse ano as casas de aposta elas foram legalizadas. Então, antes existia ali uma contenção em relação a essa publicidade feita por eles, e agora não, agora se você observar, eles estão em todos os lugares. Eles estão nos jogos de futebol, eles estão na televisão, estiveram nas festas de carnaval, né? Estão aí no meio das celebridades. Então, hoje, para qualquer lado que você olhe, você vai ver referências a casas de aposta no Brasil. Então, é muito importante a gente conseguir um espaço para conversar sobre isso, e muito bom que seja um espaço seguro, um espaço confiável como o de vocês. Obrigado. E é bastante preocupante, porque, como eu falei agora no início, as pessoas acreditam que isso daí pode trazer renda extra, sendo que, na realidade, deveria ser mais um meio de diversão, uma coisa para as pessoas passarem alguns momentos e jogar, ganhar, perder, pouco dinheiro, pouca coisa. Mas não, a gente sabe que não é assim que funciona. Mas antes da gente entrar no assunto, Maria Eduarda, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sempre peço isso para quem está participando pela primeira vez aqui do programa. Então, fala um pouquinho dessa tua trajetória. Renê, meu nome é Maria Eduarda, né? Hoje eu tenho 27 anos, eu sou formada em Direito por uma universidade aqui de Belo Horizonte, também sou pós-graduada em Direito Digital e em Proteção de Dados. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia muito bem com o que eu queria atuar, e foi bem no início da pandemia. Então, eu vi muitos amigos ali começarem a criar conteúdo na internet, começarem a explorar o mercado digital através de anúncios, através das redes sociais, e foi algo que eu me interessei. E isso que me levou a pensar que, se existem pessoas que estão usando a internet como meio de trabalho, então o direito, de alguma forma, ele vai ter que chegar até ali. A gente vai precisar de uma legislação, a gente vai precisar que essas pessoas cumpram regras. Foi quando eu comecei a estudar bastante sobre essas questões relativas ao mercado digital, né, relativas aí às redes sociais, aos anúncios online, a esses novos mercados que vêm surgindo na internet. Desde então, eu venho fazendo aí
alguns estudos, venho participando de muitas discussões sobre o assunto, né? Ainda não tão comentado assim no Brasil, porque foi um mercado que começou a crescer agora, mas a gente está aí sempre lutando para que o direito ele consiga acompanhar a vida. Então, eu acho que o meu principal objetivo hoje é justamente esse, é ajudar a trazer discussões do nosso cotidiano para dentro do direito, para que ele consiga realmente acompanhar, legalizar e proteger as pessoas. A gente percebe aí que existe realmente essa preocupação de tentar garantir alguma segurança para as pessoas que estão no mundo digital, mas, inclusive, teve a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e outras leis que vieram para assegurar a segurança, ficou ótimo, dar alguma segurança para as pessoas. Mas no caso das bets, vai além disso, né? Porque não é o dado das pessoas que está sendo captado e utilizado, não é um estímulo para que a pessoa jogue o seu dinheiro e acredite que vai ter uma renda extra. Alguns acreditam que podem ficar milionários com isso, e não é por aí. Como é que existe alguma possibilidade realmente de haver uma forma de proteger principalmente os idosos, que são os clientes, são os nossos, que é o que o Sindinap trabalha mesmo, que é o serviço prestado todo é para o aposentado, o pensionista e o idoso. Sim. Renê, hoje, dentro do direito, nós entendemos que nós subdividimos os cidadãos entre hipossuficientes e suficientes. E aí, dentro dos hipossuficientes, nós temos as crianças e os idosos. Por que hipossuficientes? Porque a gente entende que, no caso dos idosos, por exemplo, são pessoas que elas já passaram pela vida. Então, elas chegaram em um ponto onde elas já trabalharam muito, elas já contribuíram muito com a sociedade, e agora eles precisam dessa proteção da sociedade, porque eles já contribuíram para isso. Qual é a questão hoje da casa de aposta que nós estamos tentando combater? É justamente a publicidade e o fato de serem jogos que eles são muito atrativos. Então, se você parar para pensar, nós temos um jogo em específico que é o Candy Crush. Ele chamou muita atenção de uma parcela grande da população idosa, porque era um jogo fácil, era um jogo intuitivo e era um jogo muito colorido. Então é muito legal você brincar ali nele, você vê que ele tem muitas ações para você fazer, ele realmente prende a sua atenção, faz você passar o tempo. E isso foi uma das coisas que as bets trouxeram para os jogos de azar, que justamente fazem com que a pessoa ela queira jogar aquele jogo. Esse tipo de jogo muito colorido, muito ativo, onde você participa realmente do jogo enquanto você joga, você não é mais um passivo ali, você é realmente um jogador ativo, ele mexe com a química do nosso cérebro, né? Ele libera um pouco mais de serotonina, e aí isso faz com que a pessoa queira jogar cada vez mais. E se você junta isso com uma questão de que você pode ganhar um prêmio, e esse prêmio ele vale dinheiro de verdade, então isso incentiva de alguma forma que a pessoa ela queira sempre ali continuar jogando. E falando de idosos, a gente ainda tem uma outra preocupação. Por quê? Os idosos, eles são muito solitários. E aí a gente fala solitário porque se você pega um aposentado, ele tem todos os dias de uma semana inteira onde ele se dedica às próprias atividades. Ele não tem um trabalho, ele não tem nada. Quando ele está com a família, ele vai estar com a família uma vez por semana, no final de semana, que é quando ali os filhos, os netos, eles têm disponibilidade para ir visitar. Então, em razão dessa solidão, juntamente com essas questões psicológicas do ser humano mesmo, que a gente tem esse problema que hoje é o vício nos jogos, porque você vê ali que é uma forma dele passar o tempo, é uma forma dele se entreter, é uma forma que ele tem dele se sentir conectado.
E aí você ainda junta isso com essa questão do prêmio que vale um dinheiro, e aí você tem o que nós temos hoje, que é o que a gente chama de epidemia das bets. Você está pegando uma coisa que, superficialmente, ela tem vários benefícios e está colocando na mão de uma pessoa que, além dela se sentir solitária, tudo que ela quer é se divertir. É uma pessoa que foi a vida inteira ativa, que ela trabalhou a vida inteira, que ela foi cercada por outras pessoas a vida inteira e do nada, assim, do nada, né, nesse sentido, você tira ela desse contexto social e ela passa a viver uma vida ali muito mais solitária. Então, isso contribui para essa situação que nós estamos vendo hoje, né? Eles só querem ali uma forma de diversão. E você falou uma coisa aí que o sindicato ele se preocupa muito. Inclusive, ele oferece vários serviços, tem dança aqui, tem cursos, não só aqui, mas em todo o Brasil, em todas as subsedes nos estados, e é exatamente para que o idoso saia desse isolamento. E o isolamento realmente é um dos problemas mais sérios que tem, porque não é só aquela questão da pessoa ficar quieta no seu canto, ela se isola realmente do mundo e acaba tendo problemas de depressão, de vários problemas que podem acarretar isso. E realmente, você tocou numa questão aí que falava-se muito no início das bets com os jogos, com você apostando em jogos de futebol ou então em algum outro campeonato, como se fosse isso que é esse o problema. Mas o que estava entrando por fora eram os jogos de azar, que eram aqueles que já estavam nos computadores. O Candy Crush é um, tem aquele da bolinha, tem um outro, o de Fórmula 1, todos eles hoje já estão também dentro das bets, com aposta em dinheiro. Isso aí é muito ruim, porque o aposentado, principalmente, que não está acostumado, a pessoa envelheceu, eu sou um exemplo, né? A gente envelheceu sem computador. A gente chegou, eu fui ver o primeiro computador, eu tinha a sua idade, ou um pouco mais até. Então, hoje, os jovens já nascem com o computador na mão, né? E os idosos não. Eles são muito mais suscetíveis, por isso, né? E hoje, as leis que nós temos são suficientes para proteger essas pessoas? Não, Renê, te sendo sincera, elas não são. Por quê? A lei que nós temos hoje, ela trata especificamente da regulamentação do mercado. Então, assim, a gente deixou de ser ilegal para ser legal. Então, o governo, de alguma forma, ele vai ganhar com isso, mas a gente não tem limites de quanto dessa atuação ela é aceitável. Então, dentro da publicidade, o quanto essa atuação é aceitável. E aí, assim, hoje eles estão aí nas festas de carnaval, eles estão nos jogos de futebol, eles estão nos comerciais de televisão. E é um mercado que ele movimenta muito dinheiro. Isso é um detalhe. Sim. Eles estão também nos joguinhos que a pessoa está jogando em casa de graça, né? Você Eles entra, estão nas redes sociais. eles estão lá também, exatamente, nas redes sociais, na, é, nos streams também. Você agora a Netflix, você tem uma opção com propaganda e as propagandas que estão aparecendo são das bets, né? Sim, essa é uma preocupação até grande, porque se você vai pegar um ônibus, você vê atrás uma propaganda de bet. Se você vai num estádio, você vê um totem de bet. Se você vai numa academia, tem a televisão da academia, você vai ver lá passando uma propaganda de bet. E para além, né, do bombardeio de propagandas que nós temos hoje em relação às casas de aposta, nós temos um outro problema que é nenhum investidor tem a quantidade de dinheiro que eles estão investindo nesse tipo de coisa.
Ontem mesmo eu vi uma matéria que diz que vários times da Série A têm as bets como maiores patrocinadores e que muitos deles chegam a um investimento de até 1 bilhão. Você não tem um outro anunciante que vai conseguir competir com esse valor. Principalmente pensando que antes os anunciantes eram o quê? Eram os supermercados, eram os atacadistas, né? Eram assim as redes de televisão, só que nenhum deles está disposto a investir tanto assim. Então a gente começa a perder espaço para eles, os anunciantes começam a se retrair porque eles não têm essa mesma condição, e aí a gente começa a ser bombardeado o tempo inteiro por isso, seja pelos influenciadores, seja pelos artistas, pelas celebridades, pelos jornalistas. Às vezes você vai ver uma notícia na internet, no rodapé da notícia está lá, patrocínio, bet, tal. Então, isso, querendo ou não, acaba ficando na cabeça das pessoas. E aí chega um ponto que você pensa assim, se eu estou vendo tanto disso em tantos lugares, será que isso realmente é uma coisa ruim? Não, e uma coisa também, essas propagandas que eles fazem não é simplesmente isso, falando da existência deles ou da forma como se joga. Eles colocam pessoas que a gente sabe muito bem que são artistas que estão lá falando que ficaram milionários ou que ganham 100 mil por mês só jogando, sentado lá jogando 15, 20 minutos nesse joguinho, no joguinho do Tigrinho, no joguinho de não sei quem. Regulamentar a propaganda seria um dos caminhos fundamentais nesse caso. Com certeza. E nós, inclusive, já temos um projeto de lei que ele pretende fazer essa regulamentação das propagandas. Na lei que regulamentou o mercado, que nós tivemos no início desse ano, eles somente solicitaram que os artistas, as pessoas públicas, elas não pudessem prometer ganhos. Então, ele não pode mais chegar e falar: olha, se você jogar aqui, você vai ficar rico. Mas isso é uma promessa explícita. Nós ainda temos o grande problema das promessas que são implícitas. Então, o artista, ele abre o telefone, fala assim, olha, vou colocar R$ 1.000 aqui, vamos ver quanto que eu ganho? E aí ele vai lá e ganha 7, 8 mil reais. Só que o que grande parte das pessoas não sabem é que as plataformas de bet, elas funcionam através de um algoritmo. Esse algoritmo nada mais é que um sistema, e esse sistema permite internamente que você modifique ele. Então, o artista que você está assistindo, que está lá colocando R$ 1.000, ganhando 7, 8, ele joga em um sistema específico que ele foi feito para permitir que aquela pessoa esteja ganhando. O restante de nós, o restante dos cidadãos, das pessoas comuns, eles vão jogar no sistema disponibilizado ao público. E esse sistema disponibilizado ao público, ele tem uma máxima que é: a casa nunca perde. Então, você nunca vai conseguir burlar esse algoritmo, porque no final sempre a casa vai ganhar. É o mesmo sistema que era utilizado nos cassinos físicos. Então, a casa sempre ganha. Então, você vai ver... Você falou uma coisa aí que até hoje eu não consegui entender também, porque o Brasil teve, a partir da década de 1960, uma preocupação muito grande para que não houvesse os cassinos aqui, por conta disso tudo que a gente está falando, né? São jogos de azar feitos para a pessoa perder e para o dono do cassino ganhar, mas eram físicos. Você sabia quem estava entrando, quem estava saindo, havia até uma possibilidade de se controlar isso, tá? Vamos supor, eu tenho, o meu pai resolve ir para o cassino e começar a gastar. Eu tenho como ir lá e tirar ele lá de dentro. Hoje, com as bets, ele com o celular, aonde ele estiver, ele pode estar jogando e eu não estou sabendo. Então, fica muito difícil ter esse controle. E eu peguei aqui que o senador Alessandro Vieira, ele apresentou um projeto de lei para limitar ou até proibir as apostas feitas por idosos, pessoas inscritas em dívida ativa ou cadastro de proteção de crédito e pessoas inscritas no CAD único. Constitucionalmente, um projeto desse, ele é válido e seria um dos caminhos?
problema desse projeto, Renê, é que ele vai pegar em uma situação ainda mais sensível, que é a proteção dos dados dessa pessoa. Para que a gente consiga fazer essa análise, primeiro eu preciso que o CadÚnico, os sistemas de dívida ativa, eles tenham um sistema onde eles compartilhem entre si os dados daqueles devedores. Então, eles vão precisar cruzar esses dados e ver, olha, fulano está devendo para você, também está devendo para mim. A partir disso, você precisa compartilhar essas informações com as casas de aposta. Qual é o problema disso? Você compartilhar as informações do seu cidadão entre sistemas governamentais é uma coisa. Só que você pegar as informações de sistemas governamentais e começar a compartilhar com empresas privadas é outra coisa, porque como que você vai ter certeza do que está sendo feito com essa informação? Ele pode chegar para você e falar, a gente só está fazendo um cruzamento de dados, mas você vai estar lá dentro da empresa, você vai estar fazendo essa vigilância? Como você vai impedir que ele faça a venda desses dados? Como você vai impedir que outras pessoas tenham acesso a isso, que isso vaze, por exemplo? A gente já teve invasão de sistemas públicos do INSS, onde vazaram dados dos contribuintes. E como que você vai garantir que isso não vai acontecer com uma empresa privada? Em época de internet, de sistemas online, tudo que diz respeito à coleta e distribuição de dados é muito sensível também. Tanto que a própria LGPD ela foi criada para tentar proteger as pessoas do uso dessas informações que ainda hoje são vendidas no mercado. Tanto que a gente vive recebendo propostas e você não pode fazer uma busca na internet. Se você quiser buscar um apartamento, quanto custa um apartamento novo? A partir daí, você não vai ter mais sossego, né? Você vai receber propostas de apartamento o tempo todo. É uma preocupação que precisa ter realmente, e isso daí é uma coisa que aqui o nosso departamento jurídico também cuida muito, com muito cuidado para que os idosos sejam protegidos, mas a busca por proteger ele do superendividamento que já existia antes, né? Os bancos oferecendo os financiamentos, créditos para os aposentados, tanto que foi por isso que surgiu o consignado para tentar frear essa situação, o consignado com juros bem menores e com formas bem mais fáceis dele pagar. Mas aí surgem as bets, que vai acontecer, se já não está acontecendo hoje, fazer com que eles voltem por superendividamento, sem condições até mesmo de conseguir quitar essas dívidas. Sim, e aí a gente entra exatamente nessa segunda questão. Hoje, a gente sabe que muitos idosos, às vezes, pegam empréstimos sem saber que eles estão contratando um empréstimo. E aí, quando vai ver lá no banco por que a aposentadoria dele está vindo tão abaixo do que o esperado, ele contratou ali vários empréstimos que ele não estava nem sabendo. E é aqui que a gente vai entrar nas garantias constitucionais. Por quê? Se você está compartilhando os dados de uma pessoa endividada com uma empresa privada, essa empresa privada, ela pode fazer o que ela quiser com isso. Se ela pega e compartilha esses dados com um banco, então o banco, na posse disso, ele pode oferecer para esses idosos mais empréstimos, ele pode tirar o direito ao crédito desses idosos, ele pode cortar ali um cartão de crédito, ele pode querer fazer algum tipo de desconto para essa pessoa, ele pode impedir que a pessoa tenha uma conta no banco dele. Então, aí a gente já está falando de um outro problema. Por quê? Muitos idosos hoje utilizam cartão de crédito. Sim. Mas e se a partir do momento que você compartilhar esses dados, o banco não quiser mais ser responsável por esse problema, como, né, ele está tentando ser hoje, e começar a tirar dessas pessoas alguns benefícios de crédito que elas já têm? O próprio sistema do consignado, ele oferece um cartão para o aposentado, que aí
o risco é muito grande, porque, primeiro, uma coisa é o empréstimo consignado, com juros bem baixos, em comparação com o mercado, claro, e outro é o cartão do consignado, porque o cartão já tem um juro maior, o comprometimento é diferente, há um risco maior mesmo, né? Sim. E isso pode afetar de alguma forma esses idosos, né? Porque imagina, você tem a Bet ali no seu telefone. Você não consegue identificar quando uma pessoa está viciada, porque você não consegue saber exatamente quando ela está jogando. E Uhum. aí chega em um ponto que ela tem tanto o aplicativo do banco quanto o site da Bet ali no mesmo aparelho. E aí ela tá lá, sendo bombardeada com propaganda de bet, propaganda, propaganda, propaganda. Chegou num ponto que ela não tem mais como apostar porque não tem dinheiro no banco. Uhum. Mas o banco tem acesso a esses dados que vêm da bet. Então sabe que essa pessoa tem uma tendência alta a fazer apostas e uma tendência maior ainda a fazer apostas impulsivas. Então esse banco pode começar a emprestar dinheiro para ela não vai ter como controlar, porque ela está em uma atividade impulsiva, ela não tem consciência do limite de quando ela tem que parar, e aí quando ela vai ver, ela já pegou um tanto de dinheiro emprestado com o banco. E Porque o você, banco já tem acesso a esse comportamento de consumo dela, já sabe que ela tem tendência a apostar. você está falando de vício em jogo, mas não precisa ser vício, porque como o idoso está tão fragilizado por causa das suas dívidas e realmente ele é cobrado muito pela família, ele vai buscar o dinheiro aonde tiver para tentar recuperar e voltar a jogar, lógico. Eu vou jogar para recuperar o que eu perdi. E essa bola de neve vai chegar uma hora que vai cair na cabeça dele, né? Mas, então, para a gente resumir, porque já estamos chegando no final do nosso papo aqui, infelizmente é rapidinho, né? Sim. Mas para a gente resumir tudo. Temos o problema está colocado. O ano passado, principalmente, houve muita discussão sobre isso, agora parece que esqueceram, mas a questão ainda está colocada, não houve uma solução. Qual que é o caminho para a gente resolver essa questão das bets, principalmente para os aposentados e idosos? Renê, eu não vou indicar que jogue com responsabilidade, porque a partir do momento que a gente joga, a gente sabe que a gente vai chegar num ponto onde a gente não tem mais essa responsabilidade. Então, tenta jogar um jogo que não vale a nada. É legal, ele vai. Tem vários jogos que se assemelham aos jogos das bets. Ele vai ser divertido, ele vai servir como uma forma de entretenimento para você. E ele não vai fazer com que você gaste o seu próprio dinheiro entrando nesse ciclo, né, nesse looping de dívidas e de necessidade de jogar cada vez mais. Eu entendo a necessidade de jogar, também adoro jogos, jogo Candy Crush também, mas eu acho que a partir do momento que isso está valendo o seu dinheiro, que você tem chance de perder, ele não vale a pena. Principalmente considerando que os idosos eles já não ganham muito, né? A gente tem aí uma crescente de inflação no país. Se você está correndo o risco de perder o seu dinheiro por uma coisa fora do seu controle, então o ideal é você evitar até mesmo de começar. Existem outras formas de diversão, né? E aqui, para além dos jogos, para além do virtual, existem os programas de vocês, né? Igual você falou, tem a dança, tem conversas, tem artesanato, tem formas de você se entreter, de você se divertir, de você fazer amigo e ter contato com outras pessoas da sua idade em uma mesma situação que você, através do Sindinap. Você não precisa necessariamente ficar preso aos jogos virtuais. E vai ser até excelente para a sua saúde mental se você começar a ter mais contato com grupos de pessoas que estejam vivendo o mesmo momento que você. Ótimo. E realmente a gente luta bastante no Sindinap para que aconteça isso, que as pessoas saiam de casa, venham conviver, venham conhecer gente nova, conhecer situações novas.
Nós temos, inclusive, um campeonato de pesca que nós começamos no ano passado, então, periodicamente, o mês que vem, né, Vitor? Ou é em maio? A 12 de abril, nós vamos ter mais uma etapa do campeonato de pesca. O pessoal vai para um pesqueiro próximo aqui em São Paulo, passa o dia pescando. Às vezes não pega nada, mas é um dia que é sensacional. Saindo de casa e não ficando no computador às vezes. Faz bem para a cabeça, faz bem para o coração, principalmente. Não, eu acompanho. Você passa uma semana maravilhosa, porque você zerou, né? Então fica. Mas é ótimo. Maria Eduarda, mais uma vez, muito obrigado. Você está em Belo Horizonte, disponibilizou esse tempo para a gente. Muito obrigado. E vamos ver se em outra oportunidade a gente volta a conversar. Sim, com certeza, Aine. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que você quiser conversar sobre o assunto, eu tenho total disponibilidade e te agradeço principalmente pelo espaço. Eu acho que é um assunto importante que a gente precisa conversar e as pessoas idosas, elas já contribuíram tanto para a nossa sociedade que eu acho que agora é um pouco a nossa vez de fazer por elas também, né? De pensar um pouco mais nelas, pensar com mais carinho nessas pessoas que, querendo ou não, já fizeram tanto pela gente. Com certeza. E eu quero agradecer também ao Eduardo, seu xará, né? O Eduardo, Jorge Solfen e a Miriam Valone, lá da 2Pro Comunicação, que possibilitou esse papo com a gente aqui, fazendo esse contato com você. E também quero agradecer ao Vitor, que está aqui nos bastidores também, cuidando de tudo para que o programa possa ir ao ar. E terminamos aqui mais um Direitos do Aposentado. Na próxima semana estaremos aqui novamente para debater essas questões que envolvem os aposentados, os pensionistas e os idosos. Até lá!